A gente começa te contando que propostas de parlamentares aqui do Paraná que impactam diretamente na atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal avançaram na Câmara. Um dos textos é de autoria do senador Oriovisto Guimarães do Podemos e limita as decisões monocráticas dos magistrados do STF. A outra proposta foi protocolada pelo deputado Stefanis Júnior do PSD e autoriza o Congresso Nacional a suspender decisões que tenham sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. As duas propostas de emenda à Constituição foram aprovadas ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, com ampla maioria dos votos. Os textos fazem parte de um pacote que foi encampado aí por membros da oposição de projetos que confrontam o funcionamento do Supremo. As PECs avançaram na Casa Legislativa em agosto deste ano, quando o presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, decidiu encaminhar os textos à CCJ em meio a decisões da Corte que suspenderam emendas parlamentares. Com a aprovação do colegiado, os textos agora vão seguir para análise em comissões especiais. Esses colegiados são criados por decisões do presidente da Câmara e não tem prazo para definir aí sobre esse assunto. Depois da comissão especial, as PECs devem ser votadas no plenário da Câmara, onde precisam ser aprovadas por, no mínimo, 308 deputados em 2 turnos de votação. O senador Oriovisto Guimarães celebrou o avanço desse texto, que tem a autoria dele na Câmara. Ele ressaltou que a decisão de um ministro não pode sobrepor o colegiado da Suprema Corte. Ela vai moralizar o sistema judiciário brasileiro, ela vai dar segurança jurídica às decisões que se tomam nesse país e vai acabar coisas como, por exemplo, a decisão monocrática que suspendeu a lei das estatais, que deixou a lei das estatais sem vigorar por 1 ano, permitiu que o governo Lula nomeasse quem bem entendesse para BNDES, para Conselho de Petrobras, uma decisão de um único ministro, contrariando todos os congressistas, e que depois o próprio Supremo, 1 ano depois, se reúne e diz assim: não, o ministro Lewandowski decidiu mal. Está errada a decisão monocrática dele. A lei das estatais é constitucional. Mas tudo o que foi feito na vigência da decisão monocrática continua valendo. Isso não é um país sério. Então o nosso judiciário vai passar a ser um judiciário de primeiro mundo quando definitivamente houver o fim das decisões monocráticas e o Supremo deixar de ser essa coxa de retalho aonde 11 pessoas que pensam diferentes e decidem de maneira diferente forem obrigadas a tomarem decisões de colegiado. Aí a coisa vai ficar séria. O deputado Stefanis Júnior falou com a produção do Jornal da Manhã logo depois da aprovação do projeto dele na Comissão de Constituição e Justiça na última tarde. Ele destacou que a iniciativa vai impedir abusos dos ministros. Acabamos de aprovar, com uma grande maioria de votos, a PEC da qual eu sou autor, que é a PEC 28, que prevê que a Câmara e o Senado possam assustar decisões do Supremo. É um equilíbrio entre poderes, é algo que vai, na verdade, acabar com esses abusos que alguns ministros têm feito e, na verdade, visa pacificar o país. É muito bom, um trabalho difícil, mas que foi hoje um sucesso. Além das 2 PECs de autoria dos parlamentares do Paraná, a CCJ da Câmara também aprovou um projeto que torna crime de responsabilidade a usurpação de competências do Congresso por parte dos ministros do STF. A proposta ainda prevê a tipificação de crime se os magistrados proferirem julgamentos quando forem suspeitos ou impedidos, se usarem suas prerrogativas para beneficiarem a si ou a terceiros e se divulgarem opinião sobre processos pendentes de julgamento. O texto também altera outros trechos da lei do impeachment de ministro do STF, como prazo para análise da mesa do Senado e os requisitos para que o autor da denúncia apresente um pedido. São projetos muito importantes e muito bons. Vamos lá, vamos recuperar aqui o espírito de uma corte. É ter várias cabeças pensando. E aí é aquela lógica bem simples, que 2 cabeças pensam melhor que uma só e assim por diante. Esse é o espírito do colegiado. Nós temos lá, na teoria, 11 ministros para que eles discutam as teses, para que eles debatam argumentos, para que eles confrontem opiniões, posições e cheguem à melhor solução. É para isso que existe lá mais de um ministro. Não há sentido algum de ter apenas uma pessoa decidindo com a caneta na mão e, como o próprio senador Oriovisto trouxe, depois a corte
desdiz o que aquele disse. Mas pera lá, essa decisão ficou valendo um ano inteiro, para depois a própria corte dizer que ela não estava tão certa assim, porque reviu. Isso não pode acontecer mais. Acho que vai trazer mais moralidade e mais transparência ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos ficar reféns de apenas uma caneta. O espírito de república são decisões colegiadas, são decisões transparentes, são decisões discutidas. E é isso que esse projeto pretende trazer, e que bom que a Câmara está entendendo isso. Pedroso, bom dia. Você vê como essa questão toda? Bom dia, Marcos Souza, bom dia, Bia, bom dia a todos que nos acompanham. É fundamental que exista algum tipo de controle sobre algumas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, um pouco de história é fundamental para entender tudo isso. Quando os constituintes, Mark, pensaram e repensaram como funcionaria o Estado brasileiro depois, do período ditatorial, em que eles precisaram rever as instituições, eles foram muito generosos com algumas instituições, foram muito generosos com o Ministério Público, foram muito generosos com a Suprema Corte, porque eles entendiam, naquele momento, após um período de exceção em que a lei muitas vezes não valia para todos, eles entendiam que deveria existir o império da lei e que o Supremo seria composto de pessoas que estariam defendendo única e integralmente aquela carta constitucional. Eles não previam certos tipos de militância que tomaram conta da nossa Suprema Corte. É disso que se trata. Então é fundamental que o Legislativo hoje venha corrigir problemas que se apresentaram depois. Agora, vale um alerta. Já percebi em alguns jornais, em alguns veículos de imprensa, ministros vazando, falando em off, que eles entendem que o que está sendo discutido, Mark, é inconstitucional, que isso feriria, de alguma forma, a separação dos poderes. Nada disso. O que está existindo é uma correção de rota, justamente para que o equilíbrio entre os poderes passe a existir novamente. Hoje a gente tem uma situação desequilibrada, é importante que as coisas se ajustem, porque senão nós não vivemos numa república, nós estamos vivendo em outra coisa.